Rodrigo, era exatamente sobre isso que eu estava conversando com o Tadeu Meniconi e também com o Wagner Relâmpago, aqui antes da gente entrar no ar, porque essa história me causou uma revolta e uma indignação tão grande pela quantidade de vezes que esse tarado já cometeu o mesmo crime e foi preso, foi levado para a delegacia e voltou para o mesmo lugar. Ele é tão cara de pau que ele volta para o mesmo lugar, só que quando ele volta, ele faz pior. Ele pega o órgão genital e passa na mulher que estava na fila ali esperando na lanchonete. E aí eu perguntei, tirei essa dúvida, né? Falei pro Wagner hoje, mas isso aí não caracteriza um estupro? Por que não pode ser? Aí ele me explicou, não, Nick, por exemplo, se ele tivesse passado a mão nela, nas partes dela, seria estupro. Mas como ele tirou ali o órgão para fora, né? Encostou nessa mulher, foi tratada apenas como importunação sexual. Ele foi até a delegacia, assinou um TC, que era um termo circunstanciado, e foi liberado pela 7ª ou 8ª vez. Gente, é uma vergonha as leis desse país. Imagina só, isso porque, né, Rodrigão? Ali a justiça entende que foi um crime de menor potencial ofensivo. Pra quem? Vai lá e pergunta pra mulher que estava na fila da lanchonete se pra ela foi de menor potencial ofensivo, se ela não vai carregar traumas, se ela não vai carregar ali a humilhação que ela passou ali nesse local, enquanto ela estava apenas esperando para ser atendida. E esse tarado, estuprador, para mim é estuprador, porque quem faz isso faz pior, passa ali, escolhe uma vítima aleatória e comete um absurdo desse aí. Ô, Nicole, quando a lei foi feita, não foi levado isso em consideração, que você bem disse ali. O sujeito, ao encostar o órgão genital na mulher, ele está gerando o mesmo trauma ali, gerando o mesmo dano, como se ele estivesse passando a mão nas partes íntimas dela. Uma coisa é o sujeito, a importunação sexual ali, em tese, ela deveria ser quando o sujeito chega e fala uma bobagem, ô gostosa, alguma coisa assim, que incomode a pessoa aciona a polícia. Não deve ser feito. Se fez, vai responder. E isso, em tese, deveria ser importunação. Se teve o contato, ainda mais dessa forma que ele fez aí, deveria ser entendido e ser enquadrado como um estupro. Mas, infelizmente, quem faz a lei faz não pensando em punir o criminoso, faz, às vezes, só em tentar dar uma resposta populista ali, jogar para a população ali, que como se estivesse fazendo algo, mas, na realidade, de fato, não faz. Até a pena acaba sendo insignificante, irrisória. O sujeito que comete um crime desse 7 vezes no ano, 2 vezes seguidas, é porque ele tem plena certeza que não vai acontecer nada com ele e é por isso que ele comete, né? Aquele medo de perder a liberdade, certeza que esse sujeito aí não tem. Porque se ele fosse, né, fosse enquadrado por estupro, ele ficaria pelo menos preso ali. E não ficou, ele foi solto novamente. Quem vai ficar preso dentro de casa é a vítima ou são as mulheres ali daquela quadra que não conseguem sair em paz mais porque ele continua no mesmo local. E aí tem aquela outra história, né, Rodrigo? A gente recebe aqui, quando acontecem esses casos, se fosse a minha mulher, se fosse a minha mulher, se fosse a minha filha, eu tinha descido a taca nele ali. Não pode, meus amigos, não pode, porque aí é pior ainda, você vai ficar preso por lesão corporal e o bandido de verdade, o criminoso, o tarado, vai pra rua de novo para cometer nossos crimes. É uma vergonha. Rodrigão, preciso seguir porque o Wagner tá com uma notícia urgente e aí depois a gente conversa de novo, tá? Até mais. Wagner, qual é a notícia do momento, meu amigo? Tá contigo? Nicole, Wagner tinha prioridade. Infelizmente, mais um feminicídio e mais um caso de violência contra a mulher. Agora há pouco a gente falando dessa situação que aconteceu no Sudoeste, onde o sujeito ali, por praticamente 2 dias seguidos ali, ele foi preso em flagrante por importunação sexual. Nicole, tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que fala sobre a castração química. Seria uma forma de dar uma resposta populista para as vítimas de violência, para as pessoas que querem que a lei seja alterada, mas que, por causa do Brasil ser signatário de algumas leis internacionais de direitos humanos, e o artigo 5º da Constituição Federal também veda qualquer tipo de humilhação, prisão degradante, qualquer isso contra o preso, possivelmente, se essa lei passar no Congresso, ela vai cair no STF, viu? Porque acaba sendo uma lei inconstitucional, já que o artigo 5º, inclusive, é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado. Enquanto isso, a gente vê essas atitudes de alguns políticos aí, tentando jogar para a torcida aí algo
fazer de conta que está fazendo algo para resolver o problema, enquanto não finge que está fazendo, né? O sujeito que já foi preso 7 vezes só esse ano já tem a certeza que nada vai acontecer, que ele não vai ficar preso, e assim ele é colocado em liberdade mais uma vez, como foi conduzido ontem para a 15ª DP Central de flagrante, e ali o delegado só pode fazer é ouvir, autuar e liberar, não tem mais o que ser feito. O sujeito volta para a rua e, além do risco de cometer esse crime novamente, ele causa, Nicole, um pânico ali, um medo para quem precisa trabalhar e precisa frequentar as comerciais do Sudoeste, principalmente a 313, onde ele cometeu esse último caso. Ou seja, é um problema muito complicado, não é fácil de resolver, e ali quando deveria ter algo ou alguém fazendo alguma coisa para que de fato mantesse uma pessoa dessa fora de circulação, o que faz é jogar para a torcida e deixar ali como se estivesse fazendo alguma coisa e depois culpa o STF por ter derrubado a lei, uma lei que a princípio seria inconstitucional, né?